Então, vamos começar, então, aproveitar que o professor já fez as introduções. Meu nome é Lucas Santos Canuto, falando mais pelas formalidades mesmo. Eu sou orientado do professor Wesley. E eu vou apresentar hoje a minha dissertação de mestrado, intitulada Modelagem de Interação em Sete Simbionte e o efeito do controle químico na distribuição desses simbiontes, uma distribuição mais temporal. Se ficar alguma dúvida, pode interromper, pode parar para fazer perguntas. Se o áudio estiver ruim também, por favor, avisa. Então, vamos dar início. Bom dia. Acho que a gente não consegue ver as notificações do chat por enquanto, por causa do compartilhamento de tela, mas se alguém quiser acompanhar o celular, por favor. Então, o que a gente vai falar nessa apresentação? Primeiro, uma contextualização, apresentar quais são os aspectos biológicos que são de interesse, o que foi estudado nesse trabalho, qual foi a base para a elaboração do modelo, a metodologia, que seria qual modelo foi desenvolvido, o que foi feito com esse modelo. Lucas, desculpa, a tela para a gente está estática na página inicial, não está em modo apresentação. Sério? Ele não está apresentando? Ele tá o PowerPoint sem modo apresentação. Agora mudou. Você quer que fique assim, melhor? Ainda não está com a apresentação. Não está em modo apresentação. Passou com o modo apresentação agora? Fala para ele clicar no do lado. Clica no do lado. Ana falou para você clicar no do lado. Modo leitura. Certo. Isso. É isso, agora deu. Tecnologia. Falar um pouco dos trabalhos estatísticos, a metodologia estatística, junto com os resultados, acho que é um pouco mais fácil de acompanhar do que falar todas as metodologias estatísticas, depois voltar a falar dos resultados. E, por último, algumas considerações finais, discussões e conclusões. Bom, primeiro, então, a gente vai falar um pouco da contextualização. E o trabalho, ele envolve, tem como principal tópico essa relação de inseto simbionte. Mas primeiro a gente precisa definir o que é uma relação de simbiose. E existem diversas definições, definições mais antigas, definições mais novas, algumas que envolvem parasitismo, mutualismo. Tem muitos nomes para a relação de simbiose, mas para esse trabalho foi considerada uma relação que é positiva entre indivíduos de diferentes espécies. Mais especificamente, a gente vai trabalhar com endosimbiontes, que são bactérias, micro-organismos que vivem dentro do seu hospedeiro. Então, um exemplo mais clássico disso são a própria flora intestinal do ser humano, é um exemplo clássico disso, as bactérias que ajudam na digestão. Mas por que isso é interessante na entomologia, né? Começando por alguns aspectos mais ecológicos, essa relação de endossimbiose é interessante porque ela tem diferentes tipos de transmissão. Esses hospedeiros adquirem esses micro-organismos de diferentes formas, através da transmissão horizontal, que é através do ambiente, de contato com outros indivíduos durante a alimentação, por exemplo, e também por causa da transmissão vertical, essa que é a de mais interesse para esse trabalho, porque é quando ela ocorre entre gerações. As fêmeas normalmente opositam seus ovos, sua prole, e elas transmitem as bactérias, parte da sua microbiota, para a próxima geração. Então, essa questão de transição temporal dos simbiontes traz uma característica ecológica muito interessante. Mas, além disso, para a entomologia agrícola em si, é importante porque existem diversas bactérias que estão auxiliando esses insetos de certas formas, principalmente na questão de proteção e na questão de resistência. O exemplo mais clássico disso é o dessa foto, que é os afídeos. Eles apresentam uma bactéria chamada Metonella defensa, que ajuda na proteção contra parasitoides. Mas, além disso, existem outros simbiontes que eles auxiliam, de certa forma, na resistência contra inseticidas, porque eles trazem um benefício para esse inseto através da degradação desses compostos. Através de processos fisiológicos como hidrólise e oxidação, eles auxiliam a degradar esses inseticidas para formas menores e mais fáceis para os insetos conseguirem lidar através dos processos fisiológicos. Mas é importante ficar em mente que todos os benefícios eles vêm com um custo. Então, essas bactérias elas trazem um benefício para esse inseto, mas elas também consomem seus nutrientes, consomem parte dos seus recursos energéticos. Algumas começam a fazer atividades, induzir atividades imunológicas dentro do seu hospedeiro.
Então, isso acaba tendo um custo nesse inseto que normalmente é refletido no fitness. Eles se reproduzem menos, eles botam menos ovos. Então, tudo isso traz uma dinâmica muito interessante que é pouco explorada numa questão mais ecológica, numa escala maior de população. Bom, agora que a gente tem tudo isso em mente, a gente pode começar a falar um pouco sobre o inseto de estudo. O objeto de estudo desse trabalho foi a Spodoptera frugiperda. É uma praga bem conhecida, é uma praga de alta importância no milho, em arroz, e até está sendo estudada em outros tipos de plantação, porque é uma praga que se alimenta de diversas plantas, é uma praga cosmopolita. Ela tem um sucesso evolutivo muito alto, porque ela se reproduz muito, chega até 300 ovos por folha, as fêmeas se reproduzem bastante. E, além disso, ela vem se desenvolvendo muitos tipos de resistência contra plantas BT e contra inseticidas, mais especificamente o cloropirifos etil e o spinosad, que são dois inseticidas bem clássicos que são utilizados há muito tempo no mercado. Mas alguns estudos começaram a identificar que essa resistência, principalmente contra esses dois inseticidas, não é devido somente ao inseto. E existem algumas bactérias que estão auxiliando nesse projeto, nesse processo. Uma delas é a Leclercia decarboxilata, que ajuda na proteção contra o C-etil, que é uma bactéria oportunista de trato digestivo. Ela está presente em diversas espécies, inclusive no ser humano ela pode causar algumas infecções. E a Pseudomonas psicontrolerans, que é uma que auxilia na proteção contra o espinosad e é uma bactéria encontrada no arroz. Então, daria para fazer um trabalho inteiro evolutivo só de ir traçando como que essa interação da bactéria que vive no arroz e como a Spodoptera foi evoluindo para se alimentar de arroz e acabou virando esse hospedeiro, daria para fazer uma pesquisa inteira só sobre isso. Mas esses são os dois principais simbiontes que vão ser estudados. E agora a gente pode começar a dar uma olhada em como esses simbiontes interferem na vida do inseto, né, da Spodoptera. Em vez de mostrar todas as tabelas de vida com um monte de dado, um monte de coisa, eu acabei demonstrando isso nessa tabelinha, apresentando o que acontece com a Spodoptera quando ela não tem nenhum simbionte. Ela apresenta uma viabilidade alta, uma reprodução alta, o normal da Spodoptera, mas ela é vulnerável aos dois tipos de inseticida. Por outro lado, quando elas apresentam a Leclercia, agora elas têm uma viabilidade, uma reprodução média, tem essa perda de fitness por causa do custo constitutivo desse simbionte, mas agora ela apresenta uma resistência mais alta ao C-etil. Em questão da Pseudomonas, o custo é muito maior, então ela apresenta uma viabilidade de reprodução baixa, mas apresenta uma resistência média contra o spinosad. Então agora a gente tem dois cenários na mão. Um onde o simbionte ele apresenta um médio custo, mas um alto benefício para o inseto, e outro onde apresenta um alto custo e um baixo benefício para esse inseto. Essa foi a base teórica do trabalho. Então, quais foram os objetivos, então, dessa pesquisa? Foi investigar justamente essa relação de custo-benefício dos simbiontes ao longo do tempo, através de um modelo computacional, e testar diferentes condições de controle químico que funcionaria como uma pressão seletiva para ver essas dinâmicas ao longo do tempo. Mais especificamente, as hipóteses levantadas foi que a aplicação de inseticidas vai funcionar como uma forma de pressão seletiva para os hospedeiros e para os seus simbiontes, vai alterar a proporção de simbiontes ao longo do tempo, e que, consequentemente, conforme essa proporção for aumentando ao longo do tempo, vai ter alguma alteração na funcionalidade do inseticida, vai ser necessário aplicar mais vezes ou concentrações maiores. E agora a gente pode começar a falar um pouco sobre o modelo que foi utilizado para responder essas perguntas. São números que eu não estou acostumado a ficar falando por mim. Bom, sobre a metodologia, eu já acabei falando, mas foi realizado um modelo computacional. O passo principal de um modelo é representar o cenário biológico a ser estudado, então alguns conceitos da biologia dessas interações insetos-simbiontes são meio que obrigatórios, ela está presente no modelo, como a presença dos simbiontes, a transmissão, assim como o custo e o benefício, que são as partes mais importantes do modelo. Além disso, o modelo escolhido foi um modelo baseado em indivíduos, em formato de lista, ou seja, cada linha de um data frame é um indivíduo diferente e cada linha apresenta as características desses indivíduos, como idade, o sexo do indivíduo, se tem a presença ou não de cada simbionte. Esse modelo foi escolhido primeiro porque os dados são coletados em base de indivíduo, então a gente tem um detalhamento muito maior de cada um desses indivíduos, e fazer uso dessa capacidade de olhar mais detalhadamente a cada um e, ao mesmo tempo, observar a questão populacional é uma metodologia interessante.
Outro motivo é que ainda não tinham sido feito nenhum modelo baseado em indivíduo para essa relação de inseto e simbionte. Então, a questão da novidade também foi bem importante para determinar o modelo. Ele foi feito totalmente em linguagem de programação R e utilizando os parâmetros do aluno Luiz de Almeida, que foi um aluno de doutorado do professor Ponce. Ele levantou diversos dados sobre esses dois simbiontes, sobre os Spodoptera. Então, todos os dados de tabela de vida, da biologia, com e sem os simbiontes estão presentes dentro de um trabalho só, e isso é muito importante por questão de consistência. Ajuda um pouco mais a desenvolver o modelo do que ficar procurando dados de trabalhos diferentes, que foram feitos em condições diferentes. Antes de ir em frente e apresentar uma representação do modelo em si, eu queria fazer uma pequena tangente e falar do trabalho de Kwiatkowski e Koburger, que foi um dos primeiros trabalhos que fez um modelo para essa relação de inseto simbionte. É um modelo totalmente diferente do meu e um cenário também diferente, o inseto estudado é diferente, mas eu queria mais apontar como, mesmo em modelos diferentes, trabalhos diferentes, alguns princípios são iguais, e alguns desses princípios eu acabei utilizando no trabalho deles na hora de elaborar meu modelo, como a separação em subpopulações, separar os indivíduos da população total em indivíduos com simbionte, sem simbionte, no caso deles também com sobreviventes, porque eles estavam trabalhando com apídeos e parasitoides, mas separação de subpopulações é muito importante. O segundo, a questão de custo constitutivo. Então, o quanto que a presença do simbionte no indivíduo vai atrapalhar esse indivíduo, vai interferir no seu fitness. O lado positivo dessa simbiose, né? O quanto que a presença desse simbionte vai ajudar, vai gerar resistência e proteção para o indivíduo. E também a questão da transmissão, o quanto que esses simbiontes vão ser traçados a cada geração, a cada reprodução das fêmeas. Então, dá para ver que mesmo trabalhos diferentes apresentam os mesmos princípios do cenário biológico. Aqui, então, teria a representação visual do meu modelo desenvolvido. Como eu falei, tem as 3 subpopulações dos insetos. Você vai ter a Spodoptera, que não apresenta nenhum simbionte, ou aposimbiontes, as Spodopteras que apresentam a Declercia como simbionte, e as Spodopteras que apresentam a Pseudomonas como simbiontes dentro de uma população total. Ao longo do tempo, esses indivíduos vão se desenvolver, se eles forem imaturos, então eles vão passar de ovo para larva, de larva para pupa, de adulto, e os adultos vão se reproduzir, com as fêmeas fazendo essa transmissão vertical dos simbiontes para a sua prole. Todo o espaço de tempo também tem uma chance de mortalidade natural, então o inseto não vai morrer só por causa da aplicação de inseticida, eles têm uma chance de mortalidade natural também. E quando for aplicado inseticida, dependendo do cenário estudado, vai ser feito um teste de sobrevivência, onde os indivíduos que têm o simbionte que auxiliam na defesa contra tal inseticida têm uma chance maior de sobrevivência. Essa é a ideia geral do modelo. Mas como que a gente explorou isso, né? O que a gente fez nesse modelo para testar diferentes cenários? Bom, a gente fez diferentes simulações com diferentes condições de aplicação de inseticida, começando com uma variação no intervalo de aplicações. Então, dessa forma, a gente está testando a pressão seletiva através de quantas vezes a gente aplicou, né? É uma pressão seletiva que ocorre mais vezes. Mas quantas vezes eu apliquei, se eu apliquei mais vezes, então a pressão seletiva está um pouco maior. Para isso, a concentração foi fixa e a variação no intervalo de aplicação foi em 5 dias, aplicação a cada 10 dias, 15 dias e 30 dias. Esse foi o primeiro tipo de cenário que a gente estudou. O segundo foi em relação ao nível de controle. Então, dessa vez a gente não tem mais datas fixas para a aplicação do inseticida. O modelo ele vai aplicar o inseticida quando a população de insetos estiver acima desse nível de controle. Então, esse nível de controle foi assumido, a gente não utilizou nenhum dado da literatura. O importante é que ele fosse abaixo da capacidade de suporte. E foram testadas também diferentes concentrações nesse cenário. Então, já está começando a acumular bastante variação, não só porque o nível de controle vai variar de acordo com a densidade da população, mas também agora testar diferentes concentrações, como mostrado na tabela abaixo. Todas essas concentrações estão presentes no trabalho do Luiz de Almeida, então elas servirão como base para ter essas probabilidades de sobrevivência. E, por último, um terceiro cenário que ficou um pouco explorado, mas deu para extrair umas informações bem interessantes. Esse só foi possível testar com o Ceretil, os outros 2 foram testados com os 2 inseticidas, mas esse cenário é um cenário onde tem baixa concentração do inseticida durante toda a série temporal.
Então, dessa vez, não tem mais esses testes de aplicação de inseticida, é como se o inseticida estivesse presente o tempo todo. Então, dessa forma, a gente não tem mais esses testes de sobrevivência, então o que altera é diretamente a tabela de vida dos indivíduos. Então, dessa forma, os aplicações agora têm uma viabilidade de produção média, enquanto aqueles que têm a Leclerc acaba tendo uma viabilidade, uma produção um pouco maior, comparativamente aos que não têm. Enquanto os que têm Pseudomonas ainda continuam com alto custo, então baixa viabilidade e baixa produção. Agora a gente pode começar a falar, então, do como que isso foi visualizado, né? O que foi possível extrair desses diferentes cenários de simulações. Começando pela série temporal, que é o resultado mais fácil de olhar, porque é uma representação visual, uma representação gráfica das séries temporais geradas. Elas foram feitas através do pacote ggplot, no R também, e elas demonstram as médias das diferentes simulações, das populações e subpopulações ao longo do tempo, com a variação entre simulações sendo representadas por um envelope, que é os quartis, então 25% acima da média, 25% abaixo. Mas antes de começar a olhar os resultados de cada uma das simulações, a gente precisa ter uma ideia de como o modelo está funcionando sem nenhum cenário, né? A gente precisa saber o que o modelo faz quando não tem aplicação de quando só está crescendo o Spodoptera com seus simbiontes. E o que acontece é que a população atinge sua capacidade de suporte e ambos os simbiontes eles acabam decaindo ao longo do tempo, porque ambos têm uma presença de um custo constitutivo, mas nesse cenário não tem nenhuma aplicação de inseticida, então não tem nenhum benefício para esse simbionte se manter na população, fazendo com que essas subpopulações caiam ao longo do tempo. Dá para ver também algumas características mais gerais de cada um dos dois simbiontes. A Leclerc, como ela tem um custo mais mediano no inseto, ela acaba ficando mais tempo na população, ela cresce mais, enquanto a Pseudomonas, devido ao seu alto custo, ela cresce só um pouquinho até a estabilidade, e depois ela já começa a decair, e seguindo em extinção. Agora a gente pode começar a testar os diferentes cenários, começando pelo cenário onde foi variado o intervalo de aplicação. Esses gráficos são com a aplicação do C-etil, então dá para ver que a Spodoptera atinge sua capacidade de suporte, e conforme você vai aumentando essa pressão seletiva, você vai diminuindo esse intervalo de aplicação, você vai aplicando mais vezes o inseticida, dá para ver que agora os indivíduos que têm a Leclerc, você vai aumentando essa subpopulação, né? Vai aumentando essa proporção de simbiontes ao longo do tempo. Com a aplicação a cada 30 e 15 dias, quase não tem alteração nenhuma com a simulação base, mas quando você começa a aplicar a cada 10 dias, você tem uma estabilidade agora dos indivíduos, ele fica mais estável, ele se mantém na população, ele não começa a cair mais, enquanto quando você tem uma aplicação a cada 5 dias, que é uma pressão seletiva bem alta, bem absurda, ela começa a subir bem rápido e começa a atingir quase 100% da população. Se você olhar no final da série temporal, quase 100% dos indivíduos têm a presença de Leclerc. Agora, com a aplicação de Spinosad, que tecnicamente a Pseudomonas devia conferir alguma produção, dá para ver que não tem alteração nenhuma na presença desse simbionte, provavelmente porque seu custo continua sendo tão alto, mesmo em cenários onde ele traz algum benefício, esse benefício não é o suficiente para fazer com que esse simbionte se mantenha na população por muito tempo. Então, só nesse cenário já deu para observar bem como que essa pressão seletiva interfere nessas proporções. Mas agora a gente pode complicar um pouco mais e dar uma olhada no segundo cenário, onde a gente tem o nível de controle. Nesse primeiro é com a aplicação de C-etil, e por enquanto está tudo funcionando como deveria. A gente tem agora a pressão seletiva com aumento nas concentrações de diferentes simulações, e a Leclerc agora continua aumentando na população, porque ela traz esse benefício quando tem a aplicação dos inseticidas. Dá para ver que nesse cenário também a variação entre as simulações é muito maior. Esse envelope que fica em volta da média nos gráficos, essa coloração um pouco mais clara, ela fica um pouco maior, então, devido ao cenário, devido à complexidade do cenário, tem uma variação muito maior. Mas um resultado interessante desse cenário foi que quando você aplica o Spinosad, a população de Leclerc continua aumentando mesmo não trazendo nenhum benefício. Então, isso foi um pouco inesperado, não era para ter ocorrido, de certa forma. Existem alguns motivos pelo qual pode ter ocorrido. Em relação ao modelo, provavelmente devido à alta complexidade do cenário, aumentar uma quantidade muito maior, aumentar muito a quantidade de variáveis e também a questão
do nível de controle de ser reativo à densidade da população pode estar envolvido nisso, então precisaria explorar mais a fundo, observando essas variáveis mais separadamente, testar só o nível de controle, depois só as diferentes concentrações, que provavelmente é uma coisa do modelo que está fazendo com que isso aconteça, mas biologicamente isso também poderia acontecer, e é uma questão mais voltada ao parasitismo, onde, mesmo sem trazer benefício nenhum, esse simbionte acaba se desenvolvendo na população ao longo do tempo. Em relação ao último cenário explorado, esse com a presença constante do inseticida, deu para ver que o crescimento agora ele é bem mais suave, não tem mais tantos picos assim, mas isso é devido à característica das tabelas de vida mesmo. Então, com a tabela de vida de Leclerc um pouco mais sustentável ao longo do tempo, é de se esperar que ela cresça mais que as outras. Mas o interessante aqui é que nesse cenário, o Pseudomonas mesmo, sem trazer benefício nenhum, agora cresceu um pouquinho, ainda sendo levado à extinção, mas foi o cenário onde se manteve por mais tempo. Isso pode acontecer também devido a diversos motivos, mas o mais pensado por mim seria um caso de efeito carona, já que nesse cenário que está sendo alterado é mais a tabela de vida, talvez os indivíduos que tenham essa co-infecção, que é algo possível no modelo, que apresentem ambos os simbiontes, acabem fazendo com que a subpopulação de Pseudomonas cresça um pouco mais nesse cenário. Bom, agora a gente já teve uma ideia mais geral dos resultados observados, agora a gente pode explorar um pouco mais a fundo cada uma dessas séries temporais, começando com uma análise estatística para ver se essas proporções realmente tiveram diferença ao longo do tempo e quais foram os parâmetros que interferiram nessa diferença. Para isso foi feito um modelo logístico multinível, onde foi separado os logísticos, né, as unidades logísticas que contêm as 3 subpopulações, demarcadas por π. Essa é a nossa variável resposta, então a gente vai ver como que isso variou ao longo do tempo, como as variáveis interferiam nisso. E as variáveis explanatórias seriam, no primeiro cenário, os diferentes intervalos de aplicação, e no segundo cenário, as diferentes concentrações em ambos os diferentes inseticidas, porque eles agem de formas diferentes, interferem de formas diferentes também nas proporções. O tempo também foi considerado como uma variável aditiva e foi observado em espaço de tempo entre exames a cada 30 dias, se eu não me engano, foi demarcado onde foi observado essas proporções. E com isso a gente conseguiu ver que praticamente tudo estava interferindo nessas proporções de simbionte. Então, tanto os diferentes inseticidas, quanto as diferentes concentrações, diferentes intervalos de aplicação, tudo interfere de alguma forma para que essas proporções mudem ao longo do tempo. Então, a gente consegue responder a hipótese principal que a presença desse controle químico realmente interferiu de alguma forma nas proporções desses simbiontes, pelo menos no modelo desenvolvido. Mas a gente pode ir um pouco mais a fundo, principalmente no cenário de nível de controle, tentar visualizar melhor como que essas proporções estão mudando ao longo do tempo. Para isso, então, foi utilizado esse modelo estatístico desenvolvido por essa última análise, junto a uma nova variável que seria demarcar a presença do inseticida durante a série temporal e fazer um modelo contendo splices. Então, o que a gente vai fazer é pegar essa série temporal e subdividir ela em diferentes pedaços mesmo, fazer diferentes cortes nessa série, e cada um desses cortes teria uma distribuição estatística diferente. Porque se a gente parar para pensar, a população e as populações, elas não estão crescendo como uma população normal. Por causa da presença do inseticida, elas crescem, depois elas caem, depois elas crescem. E então, essas diferentes curvas que vão se formando, seria interessante conseguir visualizar isso. Então, a gente foi testando diferentes cortes, diferentes quantas separações na série temporal a gente consegue fazer para representar bem essa mudança de proporção. E a gente conseguiu ver que a Leclerc agora ela tem esse crescimento, e agora é um crescimento que é muito mais fácil de visualizar. Dá para ver que quando tem a aplicação de inseticida, ela acaba subindo um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Então, a gente tem um modelo estatístico bem mais acomodado aos nossos dados. Com a Pseudomonas, nem precisaria do slide, porque essa realmente tem uma queda bem visível na sua proporção, mas foi possível ver como os afrosimbiontes eles são o inverso da Leclerc. Porque se a gente parar para pensar, o crescimento de indivíduos contendo o simbionte significa também que está tendo um decréscimo de indivíduos que não têm nenhum dos dois simbiontes. Então, dá para ver que enquanto a curva da Leclerc é uma subida, com diferentes tipos de distribuição, a dos afrosimbiontes ela é uma queda. Ela vai caindo ao longo do tempo também, com diferentes distribuições, dependendo da aplicação do inseticida ou não.
E para tentar responder a segunda hipótese, que é essa mudança na proporção, ela realmente interfere no controle na aplicação do inseticida de alguma forma ou não? A gente fez uma distribuição gama, modelo de distribuição gama, onde a variável resposta seria esse intervalo de aplicação. Então, quanto tempo levou para o inseticida controlar a população para ela ficar abaixo do nível de controle? E também, além das variáveis exploratórias que a gente já estava considerando como os diferentes inseticidas e as concentrações, também as proporções do simbionte como uma variável resposta. É isso que a gente quer olhar. Essas proporções estão interferindo nesse controle de alguma forma ou não? E o que a gente observou é que todas as outras variáveis já estavam interferindo, como a concentração de inseticida, mas isso já era esperado, porque se você tem concentrações diferentes atuando, se você tem inseticidas diferentes atuando, é de se esperar que o quanto tempo vai levar o controle também vai ser diferente. Mas o mais importante é que não houve ação significativa dessas proporções. As proporções de simbionte, elas não interferiram no controle, pelo menos não nesse cenário, não nessa análise. Então, também seria algo que deveria ser explorado um pouco mais a fundo, testar mais simulações com diferentes cenários, e tentar ver se tem algumas outras formas que essas proporções podem alterar no controle. Mas, para essa dissertação, para essa análise feita, não teve nenhuma ação dessas proporções, eles não interferiram no controle de nenhuma forma. Agora, então, para concluir, fazer um levantamento mais geral, eu queria começar falando um pouco sobre o modelo, né, os pontos positivos e também os pontos negativos, que é importante apontar. Ele foi um modelo baseado em indivíduo, então ele teve um pouco de dificuldade de rodar simulações. O número de simulações foi relativamente baixo para cada tipo de experimento. Isso ocorreu porque Spodoptera é um bicho, um animal que tem uma reprodução muito explosiva. Então, o número de indivíduos dentro do modelo, dentro do dado frame, acaba ficando muito alto ao longo da passagem de tempo. Então, isso acaba consumindo muita memória. Então, para o modelo rodar, ele precisa de um esforço computacional muito alto. Então, por questões de tempo, não deu para explorar muito a fundo diferentes cenários, mais simulações. E para melhorar isso, tem algumas alternativas. A primeira seria passar de uma orientação voltada à lista, onde cada linha é um indivíduo, e passar para uma programação mais orientada ao objeto, onde a gente trabalharia com subgrupos e separaria esses subgrupos, fazendo uma eficiência um pouco melhor da memória na hora de processar todos esses indivíduos. Outras alternativas também seriam testar diferentes programas, como o C++ ou Python, como linguagem de programação, que elas são um pouco mais eficientes que o R, mas discutindo com outros professores, outros pesquisadores, já chegou no ponto onde a diferença entre essas linguagens não é mais tão alta assim em relação à eficiência, então talvez nem ajudaria tanto o modelo sem outra alteração. E uma mais interessante que a gente já começou a trabalhar, eu e o Rafa, que era desenvolver um modelo matemático, porque, querendo ou não, as vantagens de um modelo baseado em indivíduo não foram tão exploradas nessa dissertação, e para responder as perguntas que foram levantadas, talvez um modelo matemático fosse suficiente. Então, fazer esse modelo e comparar os dois modelos, os cenários já estudados, possa ser uma alternativa bem interessante também, futuramente. Mas, de forma geral, o modelo ele se apresentou o suficiente, a gente conseguiu responder as hipóteses, houve alteração das proporções devido à aplicação dos inseticidas, devido à forma de controle. Não houve mudança na eficiência do controle químico, pelo menos não nos cenários explorados, mas seria algo que daria para explorar um pouco mais a fundo. Mas, pelo menos para mim, o mais importante foi que deu para misturar um pouco essa questão de experimentação de bancada com a parte de modelagem, com a parte computacional. Porque, às vezes, parece um pouco distante fazer os experimentos em bancada, fazer esses levantamentos mais de biologia do inseto, e a parte computacional é um pouco longe um do outro, mas é muito interessante conseguir trabalhar com os dois grupos. E fazer um trabalho em conjunto, já com dados prontos, foi uma experiência, mas fazer um trabalho onde você já levanta os seus próprios dados, você já sabe que tipo de modelo você quer fazer, você vai atrás para fazer esse levantamento, e eu acho que esse me deu um pouco do gosto dessa vontade de realmente tentar fazer um trabalho assim futuramente. Então, essa integração da parte mais laboratorial com o computacional, para mim, foi muito importante. É mais que eu queria apresentar hoje, mais geral do trabalho, um pouco mais rápido do que ficar falando todos os detalhes.
Aqui estão as principais referências, a maioria delas dessa relação de inseto simbionte ou da biologia de Spodoptera diretamente, dos trabalhos do Luiz de Almeida. E também era isso. Muito obrigado a todos pela participação. É isso aí.